Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para nossa edificação no Senhor. Possamos crescer no entendimento da Sua Palavra. Então vamos orar para começar este estudo, que possamos a cada dia ficar mais e mais forte no conhecimento de Deus e esperarmos a sua vinda que está a cada dia mais perto. Obrigado, Senhor maravilhoso, nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fizestes e faz por cada um de nós. Obrigado por esse momento, pelo ensino da sua palavra que vai ser ensinado agora, que o Senhor venha me ajudar a transmitir, Senhor. Que a sua palavra seja pregada conforme a sua vontade, no poder do teu Espírito, que eu seja apenas um instrumento em suas mãos. Coloque os seus anjos ao meu redor, que o Senhor nos proteja, me proteja. Não deixe eu falar nada que não venha do Senhor. Repreenda todo o mal que queira atrapalhar esta mensagem. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para o nosso estudo de hoje. O nosso estudo de hoje tem por título Esposa Auxiliadora. Esposa auxiliadora. Deus fez uma auxiliadora para Adão, né? Deus fez uma esposa para Adão. Mas o que é esta esposa auxiliadora, ou quando é que esta esposa é auxiliadora? O significado de auxiliar significa que oferece ajuda. Significa que é uma pessoa assessorada ou assessorando outra pessoa no seu trabalho ou contribuindo de alguma maneira, de alguma forma, né, para aquele trabalho. Então, essa esposa auxiliadora é aquela mulher, é aquela esposa que ajuda o seu marido nas tarefas dele, nas tarefas da família, no cuidado com os filhos, no ensino. Então, essa esposa é aquela que está ajudando a administrar a família juntamente com o marido, com o esposo. Então, quando Deus criou Adão, para Adão, uma auxiliadora que lhe fosse idônea, ou melhor, uma esposa, uma pessoa, uma esposa capaz de ajudar Adão nas suas tarefas, no seu trabalho. Então, Deus criou esta auxiliadora, esta mulher, esta esposa para ajudar Adão nas suas tarefas, para estar ajudando, né? Em Gênesis 2, do 20 ao 24, fala quando Deus criou a esposa para Adão, né? A mulher. Então, Deus fez uma esposa para Adão, conforme para Adão, formando assim uma família. Então, Adão vivia só no jardim, né? Em Êxodo 2, do 21 ao 22, vou ler aqui, Êxodo 2, do 21 ao 22, nos fala sobre a família de Moisés, né? Então, vou ler bem aqui os dois versos. Êxodo 2, os versos 20 e 22, 21 e 22, que diz assim: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora,
a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Então, Zípora era a esposa de Moisés. Em Êxodo 2, do 21 e 22, fala sobre a família de Moisés, sobre a esposa Zípora e sobre o filho que nasceu, né? O filho Gerson. O filho dele, o primeiro filho, se chamava Gerson. Em Êxodo, capítulo 3, fala do chamado de Moisés. Então, Deus chama Moisés e envia Moisés para o Egito, para libertar o povo da escravidão das mãos de Faraó. Então, o povo de Deus, o povo israelita, os descendentes de Abraão, estavam no Egito como escravos. E eles clamaram por libertação. Eles lembraram de Deus, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. E eles clamaram a Deus por um libertador. E Deus enviou Moisés. Então Moisés foi enviado para libertar o povo de Deus que vivia escravo no Egito, nas mãos de Faraó. Então Moisés seria o libertador daquele povo. Mas Moisés não poderia ter pecado na sua vida, ele não poderia ter algo que desse legalidade a Satanás para impedir aquela obra, certo? Então, Moisés, quando Deus mandou ele ir para libertar o povo, Moisés obedeceu a palavra de Deus. Moisés logo obedeceu. Mas tinha algo na vida de Moisés que estava precisando ser mudado. Então preste atenção, meu irmão e irmãs, meus irmãos e irmãs. Satanás é o nosso acusador e também aquele que nos tenta a cair no pecado. Então Satanás, ele quer que andemos na desobediência a Deus, porque Deus, ele nos enviou também, assim como ele enviou Moisés para libertar o povo dele das mãos de Faraó. Deus também enviou todos os seus filhos. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Então Jesus, ele nos deu esta missão de levar a mensagem dele. Mas se nós estamos na desobediência à palavra de Deus, se nós estamos na desobediência a Cristo, como é que nós vamos cumprir esta missão, este trabalho que Deus nos deu? Então Moisés, ele estava na desobediência a Deus. Mesmo assim, Moisés foi. Então Deus, ele preparou Moisés durante 80 anos para aquela obra. 40 anos Moisés passou no palácio de Faraó, aprendendo todo o necessário que ele iria utilizar nesta tarefa que Deus estava dando a ele agora. Moisés passou mais 40 anos cuidando de ovelhas. Moisés passou 80 anos aprendendo para poder assumir aquela tarefa de libertador. Então Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo. Mas tinha algo na vida de Moisés
que tinha que ser mudado. Moisés já estava na desobediência a Deus. Então Deus, em Gênesis 17, vou ler bem aqui, Gênesis capítulo 17, os versos do 9 ao 11, nos diz o seguinte: circuncidareis a carne do vosso precúcio. É do 9, aqui do 9 fica mais compreensível. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó. Então a aliança que Deus fez a Abraão foi que todo o macho, todo filho homem que nascesse teria que ser circuncidado. Essa circuncidão é mesmo que a cirurgia de fimose hoje, né? Nos nossos dias, aqui para nós. Então, com 8 dias de nascido, se é que eu não estou enganada, mas eu acho que era 8 dias, a criança tinha que ser circuncidada. Ela tinha que passar por este processo. O filho masculino não poderia ser mulher, né? Porque mulher não tem o órgão masculino. Então, o filho homem tinha que ser circuncidado. Ali era uma aliança que Deus fez entre Abraão, entre ele e Abraão e toda a descendência de Abraão em todas as épocas. Ainda hoje eles fazem isso. Ainda hoje eles seguem esta ordem de Deus. Então, no verso 11 diz assim: circuncidareis a carne do vosso precúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, Moisés, ele não tinha feito isso com o seu filho mais novo. Aqui em Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 4, Êxodo 4, 24, nos diz assim. Êxodo 4, 24. Estava Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Deus, ele chamou Moisés, Deus preparou Moisés durante 80 anos, o povo de Deus clamou por um libertador e Deus enviou Moisés. E Moisés já ia para libertar o povo. Logo que Deus falou, Moisés obedeceu. Mas o filho de Moisés, o filho mais novo, tinha nascido e ele não cumpriu com esta aliança que Deus tinha feito entre Abraão e os descendentes de Abraão. O filho mais moço de Moisés não tinha sido circuncidado e Moisés não obedeceu. E ele ia para libertar o povo, mas ele ia na desobediência a Deus. E nós, quando somos enviados a fazer a obra de Deus, devemos estar na presença de Deus, santos. Devemos ver se não tem algo de errado na nossa vida. Devemos nos santificar para a obra, seja que obra for, de louvor, de pregação, de ajuda a alguém, de oração. Devemos estar nos consagrando, devemos estar nos santificando,
devemos estar confessando os nossos pecados. Então, Moisés, ele foi imediatamente, mas aqui diz, no verso 24, diz, de Êxodo 4, diz assim: estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então, Moisés ia obedecendo, estava obedecendo a Deus. Mas aqui diz que Deus o encontrou no caminho, ele estava hospedado nessa estalagem. A mulher dele e os filhos dele estavam com ele. E Deus encontrou Moisés e quis o matar. Então, Deus encontrou Moisés porque Deus quis tratar com Moisés. Porque quando nós estamos no pecado, nós não podemos estar à frente do trabalho de Deus. Porque o pecado é como se nós estamos dando legalidade a Satanás de agir na nossa vida, de nos acusar diante de Deus. Então não podemos assumir a obra de Deus no pecado, na desobediência a Deus. Então Moisés estava na desobediência porque ele não tinha cumprido esta aliança feita entre Deus e Abraão e todos os descendentes de Abraão. Então, no versículo 24 de Êxodo 4, Deus encontra Moisés e quis matar Moisés. Quer dizer, Moisés adoeceu. Moisés adoeceu a ponto de estar quase morrendo. Então, observe, Moisés foi preparado 80 anos para esta obra. E na hora que Deus chama, Moisés não está totalmente preparado para aquela obra, pois está na desobediência. E Deus tem que nos tratar, Deus tem que nos preparar, Deus tem que nos chamar a atenção para ver se não tem nada errado na nossa vida. Porque então Satanás ele vai tentar nos atrapalhar. Nós estamos no pecado, nós estamos dando legalidade a Satanás agir na nossa vida e atrapalhar a obra de Deus. Então Deus não ia permitir aquilo. Então lembre de uma coisa: o pecado na nossa vida é permissão da nossa parte para Satanás agir na nossa vida. Nós não podemos estar à frente da obra de Deus, à frente do trabalho de Deus, com a nossa vida no pecado, porque Deus, ele vai cobrar. Então Moisés saiu para libertar o povo, mas ele estava quebrando a aliança feita entre Deus e Abraão e os seus descendentes. Então Moisés adoeceu gravemente. Então nós devemos ver se não tem nada na nossa vida que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus e a nossa vida na obra de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está à frente do trabalho de Deus, que Deus lhe deu algo a fazer de especial na obra dele. Então veja como está a sua vida. Você está realmente sendo santificado? Você está realmente sendo íntegro na obra de Deus? Então Satanás ele nos acusa dia e noite diante de Deus se nós tivermos alguma coisa de errado. E não podemos dar esta legalidade a Satanás. Então, em Gênesis 17, do 9 ao 11, Deus faz essa aliança com Abraão. Então, em Isaías 59, do 1 ao 3, eu vou ler bem aqui Isaías 59, do 1 ao 3, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então Moisés, ele ia para uma tarefa importante. Moisés ia lutar com os homens e com o próprio Satanás. E ele não poderia ter nada para que Satanás pudesse acusá-lo diante de Deus. E se ele se aquele erro que ele cometeu de não circuncidar o seu filho não fosse corrigido, ele não poderia assumir esta tarefa, porque ele ia brigar, ele ia lutar diretamente com Satanás, lutar pela aquela libertação. Então ele teria que estar em comunhão com Deus. E o pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Então Deus foi tratar diretamente com Moisés, quando diz que Deus encontrou Moisés e o quis matar, significa que Deus estava tratando com Moisés. E Moisés adoeceu, e Moisés estava quase morrendo. Aí é onde entra a auxiliadora, a esposa que está para ajudar nesta tarefa. É aonde entra você, minha irmã, que é uma serva do Senhor. Você entra para ajudar o seu esposo nessa tarefa de cuidar dos seus filhos, de zelar pela vida espiritual deles, do seu esposo, sua, e também pela vida física, para que eles não andem no erro. Então, aqui ainda no versículo, no capítulo 4 de Êxodo, versículo 25, nos diz o seguinte. Êxodo 4, 25, nos diz assim: Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então Moisés, quando Zípora pegou aquela pedra e fez aquela circuncisão no seu filho, então Deus deixou Moisés. Então Zípora, guiada pelo Espírito Santo, ela percebeu o que estava acontecendo. Ela fez o que tinha que fazer para que seu esposo não morresse, para que aquele ministério, aquela obra que Deus estava colocando nas mãos dele, fosse cumprida. Então devemos estar vigiando, devemos estar atentos para a obra que o Senhor está nos dando a realizar, para fazer, para cumprirmos. Zípora, ao ver seu marido morrendo, lembrou da aliança do povo de Israel e Deus. Então ela lembrou que o seu filho não tinha sido circuncidado. E o Espírito Santo deu o entendimento. E ela circuncidou seu filho. Então esta esposa auxiliadora auxiliou seu marido no momento em que ele não podia, porque Deus estava tratando com ele. Tinha que ser realizado, tinha que ser cumprido aquela aliança. Ele tinha que circuncidar o seu filho, não podia enfrentar uma obra tão grande como a de libertar o povo de Deus do Egito, das mãos de Faraó, estando com sua vida em pecado, em desobediência, em quebra da aliança. Então, devemos ter muito cuidado quando estivermos fazendo a obra de Deus.
Então, devemos vigiar nossa vida. Devemos ver se não tem algo que está atrapalhando a obra de Deus. Então, observemos. Devemos estar diante de Deus quebrantado, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a direção a Ele de tudo o que devemos fazer. Satanás, ele anda ao nosso derredor e ele quer destruir a nossa comunhão com Deus. Ele quer destruir o ministério que Deus nos deu a realizar na terra. Ele quer destruir, ele quer atrapalhar este trabalho que Deus nos mandou fazer de ganhar almas para Jesus. Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Então nós vamos, cada um fazendo a sua parte. Onde você for, você deve pregar a palavra. Mas a sua vida tem que estar limpa. Você tem que ser santo. Porque você vai pregar a palavra de Deus com sua vida na desobediência a Deus. As pessoas que lhe conhecem vão dizer: olha aí, a Antônia está falando as coisas de Deus, mas ela mesmo não obedece. E Satanás, ele faz questão de jogar na nossa cara o nosso erro. Porque ele nos tenta cair no pecado. E quando a pessoa cai, ele mesmo joga na cara e nos acusa diante de Deus. Então, nós ainda não somos perfeitos. Mas quando cairmos no erro, na desobediência a Deus, devemos imediatamente corrermos a Jesus pedindo perdão. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Moisés deveria estar com a sua vida em ordem diante de Deus para realizar aquela grande obra que era libertar aquele povo das mãos de Faraó, da escravidão do pecado, ou melhor, da escravidão do Egito. Então, Jesus também, ele recebeu uma grande missão. Jesus é o Filho de Deus. Deus deu o Filho dele. Lá em João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele deu o Filho dele. O Filho dele nunca pecou, nunca fez nada de errado, mas ele veio a este mundo. Ele não podia ter mancha nenhuma na sua vida, porque senão aquela obra que Jesus veio fazer na terra, que era de libertar a humanidade das mãos de Satanás, tirar do domínio do diabo, então aquele trabalho não poderia ser realizado. Jesus não poderia ter pecado algum na sua vida. Jesus, ele veio enfrentar o diabo e os homens enviados pelo maligno. Assim como Moisés. Moisés era pecador, mas Jesus nunca pecou. Então nós também somos pecadores e fomos enviados por Jesus para também, através da palavra de Cristo, essas pessoas serem libertas. E a nossa vida também tem que ser santa. Não significa que nós nunca vamos pecar mais, porque nós ainda estamos nesse corpo de pecado. Mas significa que na hora que cairmos, devemos logo ir a Cristo arrependidos, pedindo perdão para que Satanás não tenha legalidade diante de Deus para nos acusar e recebermos o castigo. Então Moisés recebeu aquele castigo ali, Deus foi tratar com ele, para que aquela situação fosse mudada. E Zípora viu, Deus deu entendimento a ela. E ela imediatamente usou como aquela auxiliadora que deve ser a esposa. E resolveu aquele problema.
E Deus deixou Moisés, porque Moisés agora, a família dele já estava legalizada, já tinha cumprido com a aliança, já tinha obedecido, não é? E é assim que eu e você, como filhos de Deus, devemos estar diante de Deus, com a nossa vida na presença de Deus, na obediência, fazendo tudo o que Ele nos manda. Jesus veio de Deus ao mundo para libertar os homens das mãos de Satanás. Então Jesus, ele não poderia ter nenhuma mancha, nenhum pecado. Mas Jesus iria enfrentar Satanás e aqueles que são usados por Satanás. Então Jesus, ele veio e venceu. Então quando Jesus morreu lá naquela cruz, quando Jesus derramou o seu sangue, Jesus, ele foi tentado de todas as maneiras, mas Jesus não pecou. Jesus nunca cedeu às tentações de Satanás. Jesus, ele venceu. E quando ele morreu naquela cruz, quando ele derramou todo o sangue dele, que é a vida, então Jesus cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. E Jesus, hoje, ele pode salvar todos aqueles que querem esta salvação. Porque Jesus, ele derramou todo o sangue dele para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. O sangue é a vida. E Jesus derramou todo o seu sangue na cidade de Jerusalém, começando naquele monte em que ele suou sangue e terminando naquela cruz, quando ele derramou a última gota de sangue. Então Jesus deu a sua vida, sangue é vida, Jesus deu o seu sangue, Jesus deu a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então Jesus é o único que pode salvar você, libertar você das mãos do maligno, libertar você da perdição eterna, libertar você do lago de fogo com enxofre. Então Moisés, ele foi para o Egito e lá Deus usou ele e ele, através de Moisés, Deus libertou o povo dele. Você, meu irmão, e você, minha irmã, Deus quer também usar você. Deus quer me usar para que através da nossa vida muitas pessoas também sejam libertas das mãos do maligno. Faraó ali no Egito representava Satanás. Então, nós temos essa ordem dada por Jesus de ir por todo mundo pregando a palavra e fazendo discípulos e discipulando essas pessoas para que elas também ganhem outras pessoas para Jesus. Então, este é o nosso trabalho. Jesus já veio. Ele nunca pecou. Ele nunca cedeu às tentações do diabo. Mas nós, às vezes, cedemos. Muitas vezes nós pecamos. Mas devemos fazer como João disse lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos limpar de toda injustiça. Então, se você ainda não tem os seus pecados perdoados, se você que me ouve ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, Ele quer lhe salvar, Ele quer lhe libertar do poder de Satanás na sua vida.
Ele quer lhe tirar das mãos de Satanás. Ele tem este poder, pois ele já deu a vida dele. Mas Jesus não ficou morto, Jesus ressuscitou e foi para o céu e vai voltar em breve para levar todos os dele. Se você quiser receber Jesus como Salvador da sua vida, ore comigo. E você, mulher auxiliadora, continue auxiliando o seu marido, ajudando-o no cumprimento, no cuidado da sua família, na comunhão com Deus. Faça como Zípora, a esposa de Moisés, e também como a mulher que é sábia, que edifica a sua casa. Que possamos, ser obedientes, para que Deus não venha tratar conosco, para que Satanás não tenha legalidade sobre a nossa vida, para que ele não vá lá onde, na presença de Deus, nos acusar de algum pecado, para que ele não atrapalhe a obra de Deus através da nossa vida, dos nossos erros. Que o Senhor nos ajude. E você, que ainda não aceitou Jesus e que aceita agora, ore comigo e receba Jesus na sua vida. Jesus está voltando, ele não tarda. E ele vai levar todos aqueles que se arrependeram verdadeiramente, convidaram Jesus para entrar nas suas vidas e foram salvos das mãos do maligno, foram libertos das mãos de Satanás, da escravidão de Satanás. Se você quiser, ore comigo. Senhor Jesus, eu lhe aceito agora como Salvador da minha vida, porque eu vivo na escravidão do pecado, mas eu não quero mais ser escravo do pecado, ser escravo de Satanás, viver sobre o domínio do diabo. Eu quero viver sobre o seu domínio. Eu quero, Senhor, viver na sua obediência. Eu quero ser obediente ao Senhor. Eu quero a sua libertação. Eu quero andar no seu caminho. Eu quero andar com o Senhor. Perdoe todos os meus pecados. Lave todos os meus pecados com o seu sangue. E que o teu Espírito venha morar na minha vida. Me ajude. Eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Me aceite como seu servo, porque eu quero ser seu servo e entrego a minha vida ao Senhor. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo, meu Senhor. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus, então você é salvo. Vá para alguma igreja. Vá crescer na palavra do Senhor. Seja bem-vindo, José Maria. Que o Senhor lhe abençoe. E você, Jafas, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Passe essa live para frente. Mande para outras pessoas, para que estas pessoas também alcancem esta libertação, esta salvação que só Jesus pode dar. Mas Ele quer dar, Ele nos enviou para levarmos essa mensagem a outras pessoas. Então nós somos este meio, esta pessoa que Ele preparou antes da fundação do mundo. Então Moisés foi preparado para levar esta mensagem. E você também, meu irmão, foi chamado, foi preparado e foi enviado para levar esta mensagem que Jesus já conquistou na cruz, mas que nós precisamos levar às almas perdidas. Então, dê o seu bonzinho, vá lá no meu canal, no YouTube, inscreva-se lá também e dê o seu bonzinho, faça o seu comentário e envie essa mensagem para outros. E até a próxima terça-feira.